Olá! A gente começa o jornal de hoje falando sobre imposto de renda. O prazo para declaração referente ao ano passado termina no dia 29 de abril. A Receita Federal espera receber cerca de 28 milhões de declarações. E perder o prazo ou deixar para a última hora pode trazer complicações. A multa mínima para quem não declarar até a data limite é de R$ 165,74 e a máxima chega a 20% do valor do imposto devido. E para não perder tempo e tirar as dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, eu converso agora aqui no estúdio com o contador Ronaldo Maciel Dutra. Olá, Ronaldo, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Ronaldo, quem é obrigado a declarar o imposto de renda e quem é isento? Hoje a obrigação é quem recebeu o rendimento tributável acima de R$ 28.123, quem recebeu o rendimento isento e não tributáveis, por exemplo, rendimento de poupança, que ultrapasse R$ 40 mil, ou tributação exclusivamente na fonte, que é aplicações financeiras. Quem também teve ganho de capital no decorrer do ano, que fez alguma venda e teve ganho de capital de imóveis, de bens móveis ou imóveis, é obrigado a declarar. Outra obrigatoriedade também é quem teve posse até 31 de dezembro de bens que ultrapassam R$ 300 mil. O que quer dizer isso? Os seus bens com casa, carro, aplicações, saldo de poupança, se isso ultrapassar R$ 300 mil, também está obrigado. Então, o que quer dizer isso? Se você tiver um desses itens de obrigação, você tem que fazer a declaração. Se caso não encaixar, não tem que fazer nada. Não existe mais a declaração de isento, que antigamente tinha que fazer a declaração de isento. Hoje não. Ou você declara, não precisando, não precisa informar nada para a Receita Federal. Ronaldo, qual a documentação necessária na hora de se fazer a declaração? É preciso comprovar muita coisa, né? As exigências são várias. As mais comuns são comprovante de rendimentos que as empresas fornecem no final do ano, comprovante de aluguéis, rendimentos recebidos de instituições financeiras, né, os que vêm lá o saldo de 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015, despesas com saúde, aí entra médico, dentista, plano de saúde. Se você recebeu alguma herança, aí precisa do formal de partilha. E se houve alguma evolução patrimonial, por exemplo, você comprou algum carro, alguma casa, algum apartamento, a gente precisa dessa documentação para elaborar a sua declaração de bens. Essas são as principais, né? E, Ronaldo, qual a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Assim, quando optar por uma ou outra? A diferença padrão da declaração simplificada para a completa é o seguinte. Hoje, o programa da Receita Federal, ela te dá um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, no limite de 16.754. Aí você vai abrir mão de todas as suas deduções legais. Já no modelo completo, você vai lançar todas as deduções legais comprovadas, você vai lançar. Todas as despesas. Todas as despesas legais comprovadas você vai lançar. Então aí você me pergunta, qual que é a melhor declaração a ser feita, simplificada ou completa? Tem que ser feito um estudo. Por exemplo, se você juntar todas as suas despesas, que a gente já falou anteriormente, e ela não ultrapassar o limite que o governo te deu de desconto simplificado, é preferível entrar na declaração simplificada. Vamos dar exemplo contrário. Você conseguiu ter várias despesas com você, com seus dependentes, que ultrapassam o desconto simplificado. Então, vou para a declaração completa. O próprio programa da Receita Federal, ele faz essa simulação do lado esquerdo, ali ela vai simulando para você os dois tipos de declaração. Aí você opta. Então, o que eu aconselho a pessoa? Lançar todas as despesas, mesmo que ela queira fazer no modelo completo, no simplificado, lança todas as despesas e faz a simulação ali ao lado e aí opta pela melhor. Então, tem que estudar mesmo cada caso. Sim, no caso, as deduções só podem ser feitas na completa? Isso. O que pode usar é só na declaração completa. Quais que são essas despesas que hoje você pode usar? Sim. Seria despesas médicas, né? Isso aí não tem limite. Despesa com médico, dentista, plano de saúde, psicólogo, psiquiatra, essas coisas todas podem entrar. Despesa com instrução do contribuinte e dos dependentes. Isso tem limite, R$ 3.561 por pessoa. Despesas também, por exemplo, se você paga pensão alimentícia, você pode entrar. Outra coisa que você pode abater é despesas que você pagou de INSS para empregada doméstica, mas a parte patronal, a parte que você paga do empregador que paga, você pode abater essa parte. Previdência privada, você também pode abater. Essas são as... Educação. Educação, despesa com instrução, até R$ 3.561 por pessoa, né? Do contribuinte e dos dependentes. Indiferente, vamos lá, gastei 20 mil com a faculdade, mas você só pode abater 3.561.
Sim, sobre os dependentes, quais são as regras para colocá-los na declaração? O básico de dependentes é o seguinte: companheiro que viva com o contribuinte há mais de 5 anos é considerado dependente. Filhos até 21 anos, tá? É também dependente. Esse ano tem uma mudança que a pessoa, para ser dependente, ela tem que informar o CPF acima de 14 anos. Se ela tiver mais de 14 anos e não informar o CPF, não vai entrar como dependente. Filho até 24 anos se cursando curso técnico ou universidade. Menor ou filho incapaz ao trabalho, isso é sem data de limite. Sempre vai ser dependente. Qualquer idade. Uma coisa que a gente não pode esquecer é quando você entra com um dependente, você também, se ele tiver algum rendimento, por exemplo, ele recebe uma bolsa de estudo, tem que entrar na declaração, porque se você esquecer isso de entrar na declaração, pode vir cair na malha. Ele é seu dependente não só para as despesas, para as receitas também, os rendimentos também entram. Peraí, ele é dependente, mas recebe, por exemplo, uma bolsa de estudo na universidade, por exemplo. Que é um rendimento isento. Isso é um rendimento isento. Sim. Esse rendimento isento tem que ser informado na declaração do principal, lançando esse rendimento também. Sim. Em quais situações a pessoa pode cair na malha fina? Então, diversas situações que podem cair na malha fina. A principal, né, que vem a acontecer malha fina, por exemplo, a pessoa tem 2 fontes de renda, aí esquece de lançar uma fonte de renda. Aí a Receita te chama para você acrescentar a sua fonte de renda. Aluguéis, você está recebendo aluguéis, não lança. Despesas médicas sem comprovação. Então, se você lança uma despesa e não tem como comprovar, é muito complicado. Outra coisa que a Receita também... Comprovar com recibo, é isso? Porque o que acontece? Hoje, o médico, na hora que ele vai fazer a declaração dele, ele tem que informar o dentista, médico, ele tem que informar o CPF para quem que ele prestou serviço. Então, a Receita já sabe quais são os médicos que gastaram, que receberam dinheiro de alguém. Então, hoje faz esse cruzamento. Se você não informar uma despesa e esse dentista, médico não informar, vai dar divergência, pode vir a cair na malha fina. Outra coisa também que é muito comum da Receita chamar é incompatibilidade de evolução patrimonial. Por exemplo, a pessoa tem um rendimento e tem uma evolução patrimonial muito maior do que o rendimento. Aí a Receita chama para prestar conta. Esses normalmente são esses casos. E esse outro caso que eu já falei anteriormente, que é você ter um dependente e não lançar os rendimentos dele. Aí a Receita te chama para acertar a situação. Sim, o contribuinte que cair na malha fina precisa fazer o quê para comprovar que não cometeu crime? Tá. Uma coisa, o seguinte hoje, a Receita Federal no site dela, a gente consegue acompanhar a situação da declaração. Então você pode mensalmente entrar na declaração e ver lá como é que é a situação da minha declaração. Já foi processada, tem processamento, está com pendência. Se ela tiver com pendência, você pode entrar, a Receita mesmo já falou, a pendência qual que é. Você pode regularizar, fazendo uma declaração retificadora ou fazendo alguma coisa ajustando aquela situação. Mas vamos dar exemplo que essa situação está correta. Mesmo assim a Receita acha que aquilo é uma pendência. Você pode esperar, você vai cair na malha fina e aí, ou antecipa, você pode até antecipar a malha. E aí você vai lá e leva a documentação comprovando, as documentações legais comprovando aquela divergência. O que o contribuinte tem que ficar claro, que quer dizer que ele caiu na malha fina, que ele vai ser autuado, vai pagar multa, não. Ele vai lá é porque está tendo uma divergência de informação, é só para regularizar. Ele vai diretamente na Receita, na cidade? Hoje você pode pegar as delegacias, né, que o Ouro Preto tem uma, então, que representa a região Ouro Preto, Mariana e Itabirito, ou em BH. Você vai marcar, hoje você pode fazer através do site a antecipação de malha. Você consegue entregar a documentação ali mesmo. Ok, Ronaldo, obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço, qualquer coisa estamos à disposição sempre. Obrigado. E o contribuinte que ainda não declarou o imposto de renda pode acessar a página da Receita Federal. Os programas para fazer a declaração estão disponíveis no site receita.fazenda.gov.br.